Então, vamos agora aqui resolver as questões do SSA, prova de química, tá ok? Vou colocar aqui, ó, prova de química, primeira fase, SSA 1, ano de ingresso 2020. Essa prova foi aplicada no ano de 2019. Vamos agora para as questões. Bem, são duas questões aqui teóricas, tá ok, pessoal? Bem teóricas, e assim, eu considero como uma das mais fáceis dessa prova, tá ok? Questão 19. A crise hídrica, deixa eu colocar aqui o apontador. Então, a crise hídrica é cada vez mais comum. Com a crise hídrica, é cada vez mais comum a utilização de recipientes, como cisternas, caixas d'água, tanques e baldes, tendo em vista a reserva de água potável para as famílias. Uma preocupação recorrente é manter esses recipientes limpos, pois com o tempo há acúmulo de material particulado no fundo desses recipientes. Assinala a alternativa que apresenta a explicação para o acúmulo do material particulado citado no texto. Então veja só, para quem já acumulou água, né? Água em recipientes, por exemplo, caixa d'água, tonéis de água, baldes. Às vezes a água vem bem turva, né, gente? E você armazena ali e deixa, por exemplo, 24 horas, de um dia para o outro. Quando vai observar, tem um material particulado no fundo, né, do recipiente. Então, assim, ele quer saber se você está dominando qual é o assunto dessa questão, né? Separação de misturas. Ele quer saber, ele inseriu essa temática aqui e quer saber a alternativa que apresenta a explicação para o acúmulo do material particulado. Veja, a letra A água fica parada. Deixa eu trocar aqui. A água fica parada e o material particulado decanta, acumulando-se no fundo do recipiente. Ó, é correto, né? Por que é correto? O decantar, né? O que é decantar? Eu coloquei aqui, decantar é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, do tipo líquido sólido ou líquido líquido. Mistura heterogênea é aquela que a olho nu, né, apresenta mais de uma fase, ok? Água e óleo é um exemplo clássico, né, de misturas heterogêneas. Também pode ser empregado para esse método de decantação para separar misturas do tipo líquido sólido, né? Se eu pegar, por exemplo, areia e água, misturar, depois com o tempo a areia decanta no fundo, né? Ela se baseia na diferença de densidades entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro, né? Então tá aqui, ó, o funil de decantação. Um funil onde você coloca a sua mistura heterogênea, água e óleo. O óleo é menos denso, a água é mais densa. O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Você abre essa torneirinha, a água vai sair por completo. Quando começar a querer sair óleo aqui, aí você fecha a torneirinha. Então é uma forma, né, de decantar. E no caso aqui da água ficar parada e acumular material sólido no fundo, é uma forma de decantação. Tá, ok? Vamos ler as outras alternativas. Durante o armazenamento, a perda de água por evaporação e sublimação. Vê, pode até ter perda de água por evaporação, mas sublimação é o que? Tem os três estados físicos da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso também. Então, essa alternativa aí, sublimação, não pode ser. O material particulado é formado pela reação entre micro-organismos e o cloro usado no tratamento de água. Olha, até onde eu sei, né, o material particulado não é formado por micro-organismos não, né? Porque essa água da Compesa e de outras empresas de saneamento, ela é tratada, né? Então,
aquilo é material sólido mesmo que vem. Agora, é normal isso acontecer? Não, não deveria acontecer, né? O acúmulo de material no fundo do recipiente deve-se à acidez da água. Não, também, né? Porque, só para vocês terem noção, a Compesa faz um controle muito grande, né, do pH da água. O que é pH? pH é uma forma de medir a acidez. pH, potencial hidrogênio iônico. É uma forma de medir a acidez. Ocorre condensação de resíduos sólidos por causa da diferença de temperatura entre a extração de tratamento da água e o reservatório, onde fica a água retida, né? Também não, né, gente? Ocorre condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Não ocorre isso nas etapas de tratamento de água, não. Também. Então, assim, é uma questão bem simples. Questão 20 agora. Ele quer que você assinale: ao analisar o material sólido, um cientista produziu um gráfico que relaciona temperatura e tempo. Então, ó, temperatura, eixo Y, e tempo, eixo X. Ao final do experimento, concluiu seu material constituído por uma substância pura. Então, isso aqui ele concluiu que era uma substância pura. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico produzido pelo cientista. Veja, só relembrando aqui, ó, substâncias puras. Isso aqui chama diagrama de fase, né? Por que diagrama de fase? Porque você vai ter as fases sólido, líquido e estado de vapor nesse diagrama. É um diagrama onde você tem o tempo, né, e a temperatura em função desse tempo. Como é isso? Vamos imaginar assim, ó, um cubo de gelo tá sólido. Depois vai haver uma transição, né? Vai haver uma mistura entre o estado sólido e o estado líquido. Por quê? Vamos dizer que você aumentou a temperatura, né, do cubo de gelo. Então você vai ter uma mistura, né? O gelo vai começar a se fundir, ou seja, derreter. Aí vai ficar uma mistura entre sólido e líquido. Mas depois só vai ter a fase líquida, né? Tá ok? Que é a água. E se você aquecer mais, a água vai começar o quê? A evaporar. Só que vai ficar uma mistura entre sólido, líquido mais vapor de água, não é isso? Ficar aqui, deixa eu colocar em outra cor pra gente diferenciar. Bem assim. E depois, deixa eu pegar aqui a vermelha de novo. E depois só vai ter o estado de vapor, né? Isso, só o estado de vapor depois que você aquecer. Então esse gráfico ele retrata, né, essa figura aqui, só que na forma de gráfico. Aí digamos aqui, ó, ele tem um sólido que está na temperatura de menos 20 graus. Aí você vai aquecendo esse sólido e vai contando o tempo. Aí quando chegar aqui em 0 graus, esse sólido, ó, deixa eu colocar outra cor. Então aqui, ó, em 0 graus, esse sólido começa a se fundir, ou seja, passa do estado líquido para o estado do estado sólido para o estado líquido, mas ficou uma mistura, né? Então aqui eu chamo famoso ponto de fusão, essa temperatura aqui, ó, 0 grau. Depois você aquece novamente, né? Aí vai ter uma mistura entre líquido e vapor. Líquido e vapor não, aí você começa a aquecer, aí só vai ter o líquido. Então quando você começar a visualizar o estado de vapor, aí você vê o que? Você começa a visualizar uma mistura entre o estado líquido e o estado de vapor. Isso aqui se chama, esse ponto aqui, ó, vai se chamar a temperatura ou ponto de ebulição. Tá bem? Mas o que é importante você saber aqui? Veja, se for uma substância pura, o que é uma substância pura? Formada por um único tipo de componente, tá ok? Vamos dizer aqui, ó, água. É o exemplo mais famoso, mas eu podia ter CO2, hidrogênio. Uma mistura nunca vai... Uma mistura, por exemplo, pegar hidrogênio e água, ela nunca vai ter esse perfil, esse gráfico. Aí eu estou chamando a atenção de que aqui no perfil? Essas duas regiões aqui, ó. Essa e essa também.
Você nota que são regiões onde a temperatura é constante. Ó. Aqui é 0 grau durante um certo intervalo de tempo. E aqui é 100 graus durante um certo intervalo de tempo. Então você conhece se uma substância é uma mistura ou uma substância pura, se ela apresenta esse perfil, onde você tem essa constância, né, de uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Se eu fizer o resfriamento, ó, aqui eu comecei no estado sólido, mas digamos que eu tenha água e comece no estado de vapor. Então, ó, também vai apresentar essas duas regiões. Só que é o inverso, né? Você vai descendo essas duas regiões. Ó. Aí aqui vai chamar ponto de liquefação e aqui ponto de solidificação. Liquefação porque é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, e ponto de solidificação porque é a passagem do estado líquido para o estado de sólido, né? Então é uma característica de uma mistura. Mistura, bater o olho, você viu essas duas regiões aqui, ó, onde é constante, ou seja, onde tem essa reta, né? Essas duas retas, já pode afirmar que é uma substância pura. Agora uma mistura, se for uma mistura simples, ela nunca vai apresentar essas regiões de constância, né? Você vai ter uma inclinação aqui, ó, nessas regiões, ok? Isso aqui também é um gráfico de fases, né? Só que aqui é para uma mistura. Exemplo, se eu pegasse água e óleo, né, e fosse aferir o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a mistura água e óleo não tem. Você não tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição definido, tá ok? E isso aqui é uma mistura simples. Agora tem uma coisa chamada misturas azeotrópicas, tá ok? Misturas azeotrópicas, elas geralmente se comportam como se fossem substâncias puras, mas só na fase de quê? Ebulição. Nota, aqui eu não tenho constância, aqui eu não tenho constância da temperatura de fusão, PF, aqui também não, mas aqui eu tenho, ó, na temperatura de ebulição. Então só vai apresentar uma região característica constante, né? Que é o ponto de ebulição. Isso é uma mistura azeotrópica. Um exemplo é o etanol, uma mistura etanol e água, só que tem que ser exatamente, ó, 96% de etanol e 4% de água. Por exemplo, se for 100 ml nessa mistura, tem que ser 96 ml de etanol e 4 ml de água. Tá ok? Então é a mistura azeotrópica, tá ok? Aí o que é que ela se comporta? Ela tem um ponto de ebulição, ou seja, essa região aqui, ó, constante, ó, ou seja, apresenta durante certo intervalo de tempo aqui, ó, entre aqui e aqui, um ponto de ebulição constante, ao contrário da mistura simples, ó, que não tem esse ponto de ebulição, e igual a uma substância pura, onde tem um ponto de ebulição constante. Já a mistura, tem outro tipo de mistura, a mistura eutética. A mistura eutética, ela se comporta como uma substância pura, mas em relação ao ponto de fusão, ela vai apresentar um ponto de fusão constante, ok? Um exemplo de substância é mistura eutética, é solda, aquelas soldas de eletrônica, acho que alguém já ouviu falar, é que você pega um ferrinho de solda, bem, aquilo é uma mistura exatamente de estanho e chumbo, 62% de estanho e 38% de chumbo. Então assim, nessas proporções a solda apresenta um ponto de fusão igual a 183 graus. Então nessa proporção é como se essa mistura se comportasse como o quê? Como como se fosse uma substância pura em termos de ponto de fusão. Então, gente, aqui a questão, ele quer que você localize o gráfico, né, de uma substância pura. Então você vai ter que ir em busca de um gráfico com que perfil?
igual esse aqui, né? Deixa eu até apagar aqui. A gente... Ou com esse, né? Também. Deixa eu colocar aqui, ó. Então ele quer uma substância pura. Então, ó, já de cara você vê que é a letra A, né? Porque, ó, aquelas regiões, ó. Tá ok? E veja o detalhe, ele também falou em aquecimento, né? Que, ó, tem aqui e aqui essas duas regiões. Aqui seria o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Ele falou em aquecimento desse material. Se ele aqueceu, a temperatura vai aumentando, ó, sempre. Porque você pode dizer, ah, professor, e esse aqui? Ó, tem aqui e aqui. Só que ele falou em aquecimento. Aqui é resfriamento, ó. Se você ver, a temperatura vai diminuindo. Ok? Esse aqui não pode ser, né? Aqui seria o que? Resfriamento de uma mistura o que? Azeotrópica, né? Você tem essa região de constante aqui, ó. Ponto de... Aqui seria o ponto de liquefação, né? Porque é o resfriamento. Aqui não pode ser, aqui é o... Aqui e a outra, aqui é resfriamento, ele quer aquecimento. Aqui é aquecimento, né? A temperatura aumentando. Só que você tem aqui, ó, uma mistura azeotrópica novamente, só que é um ponto de ebulição. E aqui você tem uma mistura simples, né? Porque você não tem regiões de constância. Então seria a letra A que você marcaria no seu gabarito. Então é isso, gente. É um assunto relativamente fácil, né? É você estudar essa parte aqui de gráficos, né? Relembrar aqui, eu já expliquei, né? E gravar, né? Tentar memorizar esse tipo de gráfico, tá ok? Então, muito obrigada e até a próxima.